A Prefeitura de Rio Preto fechou o primeiro quadrimestre de 2021 com um superávit financeiro de 3,3%, o que significa uma arrecadação de 613 milhões ante uma previsão inicial de 593 milhões. O saldo positivo foi alavancado principalmente pelo IPTU, ISS, ICMS e IPVA, impostos que superaram as previsões de arrecadação. Os dados foram apresentados em audiência para apresentação e demonstração das metas fiscais do quadrimestre, realizada na Câmara de Rio Preto. Bem, nós tivemos um primeiro quadrimestre com uma arrecadação satisfatória. Todo começo do ano, a arrecadação ela se apresenta além das expectativas por força de algumas entradas no caixa, por exemplo, o IPVA, o IPTU, pagamento à vista. O ISS, por exemplo, que é o imposto cobrado sobre serviços, arrecadou nos 4 primeiros meses de 2021 73 milhões, superando a meta de 65 milhões para o período. O ICMS, que é o imposto sobre circulação de mercadorias, também superou a expectativa inicial de 66 milhões, arrecadando quase 80 milhões de reais, assim como o IPTU, que arrecadou 109 milhões, quando a expectativa era de 105 milhões de reais. Quando a gente analisa a arrecadação do ISS, a gente vai verificar que, basicamente, os segmentos do comércio que tiveram maior representatividade foram o de tecnologia e o da saúde. E aí nós temos uma visão de que esses segmentos eles aumentaram por força da pandemia, porque a saúde, nós sabemos, né, que houve uma procura muito maior, e a tecnologia também, por conta da pandemia, que muitos estão trabalhando hoje em casa e houve uma necessidade de investimento nessa área. Por isso, apesar de superar a expectativa de arrecadação, a Prefeitura segurou as despesas. De um total previsto de 554 milhões de despesas no primeiro quadrimestre, foram consolidados apenas 465 milhões, ou 83% da meta. Mas, ao longo do ano, a gente sabe que a arrecadação ela pode sofrer oscilações. Então, esta entrada a mais que a gente tem no começo do ano serve de reserva para que a gente possa cumprir com as obrigações no decorrer do ano. De acordo com os dados apresentados pela Secretaria da Fazenda na audiência, os gastos com pessoal, tanto do Executivo quanto do Legislativo, seguem sob controle. Apesar dos limites de gastos de até 54% da receita corrente líquida com servidores do Executivo e 6% com servidores do Legislativo, o município gasta hoje, respectivamente, 31% e 1,3%. Apesar disso, não há previsão de novos concursos públicos a curto prazo. Gastos com o pessoal, tanto da Prefeitura como da Câmara, eles sempre foram motivos de preocupação e a gente tem um cuidado talvez até excessivo com relação a isso, mas é que para não perdermos o controle. E este ano ainda nós temos alguns impedimentos por força da lei federal e que nós não podemos abrir concursos nem fazer novas contratações. Já a dívida do município atualmente é de 511 milhões de reais, principalmente com financiamentos habitacionais, saneamento, mobilidade urbana e asfaltamento, valor que representa 28% da receita corrente líquida, quando, pela Lei de Responsabilidade Fiscal, o limite de endividamento do município é de 120% da receita corrente líquida.